Os Estados Unidos podem estar entrando na chamada espiral da morte da dívida, e isso ameaça o dólar, a economia americana e, por tabela, a economia mundial, inclusive a do Brasil. Quem fez esse alerta foi ninguém menos do que Ray Dalio, um dos maiores especialistas de títulos de dívidas do planeta, fundador da Bridgewater Associates, com mais de 100 bilhões de dólares sob gestão e bilhões de lucros gerados para seus clientes. Dalio sabe o que está falando. Ele fala que quando um país gasta mais com juros do que com áreas essenciais, está entrando numa trajetória perigosa de instabilidade econômica e risco sistêmico. E isso te lembra qual país? Pois é, isso está acontecendo hoje com os Estados Unidos, que já tem os juros como o segundo maior gasto, perdendo somente para a Previdência. Hoje a maior economia do mundo já tem uma dívida de mais de 37 trilhões de dólares. E pasmem, 54% dessa dívida foi criada nos últimos 10 anos. E as consequências disso podem levar o mundo para um colapso econômico. Então agora vamos entender da onde que vem essa bomba relógio. A dívida dos Estados Unidos é preocupante por diversos motivos, mas tem um detalhe que muita pouca gente comenta e que pode acelerar essa crise, que é o vencimento nesse ano de nada mais, nada menos do que 9 trilhões de dólares de dívida. Esse dinheiro vai precisar ser pago ou rolado, e isso pode arrebentar ainda mais as contas públicas da terra do tio Sam. E antes de seguir, vale lembrar como que funciona a economia moderna. Ela gira em grande parte baseada em dívida. São poucos os países que conseguem crescer, para não falar que nenhum, sem se endividar. A dinâmica é bem simples. O governo emite a dívida, os investidores vão lá, compram os títulos dessa dívida para serem remunerados pelos juros. E o governo usa esse dinheiro para investir na economia. Isso funciona porque o país tem a impressora de dinheiro, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na China, no Japão. Ou seja, o investidor parte da premissa de que o risco é zero. Afinal, o governo pode ir lá, ligar a impressora e simplesmente pagar os títulos da sua dívida. E praticamente todos os países fazem isso hoje. Alguns mais e outros menos. E até aí, tudo bem, mas o problema começa quando a dívida começa a chegar em patamares insustentáveis ou o crescimento dela começa a ser muito acelerado. E é exatamente aí que os Estados Unidos estão entrando hoje. No momento, eles precisam rolar trilhões de dólares e eles vão pagar juros muito mais altos do que pagavam. E aí a bola de neve vai ficando cada vez maior. Então, se nos investimentos de nós, pessoas físicas, a bola de neve é positiva, para a dívida dos países ela é muito negativa. E aqui muita gente pode argumentar: ah, mas os Estados Unidos controlam o dólar, eles controlam aí basicamente o mundo, eles podem se endividar à vontade, porque aí eles vão lá, imprimem o dólar e pagam a dívida. E isso é verdade. Afinal, eles têm o privilégio de controlar o dólar, que no fim do dia é a moeda global. Então sim, eles podem se endividar mais do que outros países, mas é claro, eles podem fazer isso até agora. E não dá para negar, essa dívida gerou muito retorno lá nos Estados Unidos, o que também contribuiu para o crescimento mundial. Só que quando a gente olha a dívida em relação ao PIB, a gente vê que a situação não está nada confortável. Então aqui a gente consegue ver a dívida bruta federal dos Estados Unidos em relação ao PIB, e olhem só, lá em 2015 essa dívida era de 100% do PIB, desde então ela veio aqui, ficou nesse patamar, mas aí na pandemia ela explodiu, foi para 126% do PIB, e aí agora em 2024 ela tá ali ao redor de 124% do PIB. Pra gente ter uma ideia, a dívida bruta do Brasil em relação ao PIB gira ali em torno de 86% do PIB. Pra gente ter uma ideia comparativa, a dívida bruta do Brasil gira ali ao redor dos 87% do PIB. Mas claro, não é tão comparável, afinal a gente está falando da economia que controla o dólar e do Brasil. E essa dívida, ela não surgiu do nada, assim como no Brasil, que a gente tem o Tesouro, que controla toda essa questão de dívida, de novas emissões, lá eles também têm o Tesouro. E toda semana realiza leilões que aí vão variar de tamanho em relação ao que o governo pretende fazer com aquele dinheiro. Ou seja, mesmo pagando os credores, o governo emite mais dívida. E aqui que entra o ponto-chave de toda essa história, a rolagem da dívida, que é pagar uma dívida com mais dívida. Parece estranho, mas não é. Muito provavelmente alguns de vocês fazem isso, claro, numa escala muito, mas muito menor. Então você tem ali o seu cartão roxinho e o seu cartão verdinho, e aí acabou gastando muito aqui no roxinho. O que você faz se você não tem o dinheiro para pagar? Você paga parte do que você gastou no cartão roxinho com o cartão verdinho. E aí no outro mês, se o verdinho estiver fora de controle,
você paga com o roxinho, e assim por diante. Dadas as devidas proporções, é isso que os governos fazem com as suas dívidas. A diferença é que aqui a gente está falando da maior economia do mundo fazendo isso. Agora, vamos dar uma olhada na quantidade de títulos de dívida dos Estados Unidos que vencem nos próximos anos, e não somente em 2025. E é aqui que mora o maior perigo. Entre 2025 e 2028, os Estados Unidos vão ter cerca de 16 trilhões de dólares vencendo em dívidas, com a maior parte disso, como eu já falei para vocês, nesse ano, em 2025, somente ali 9 trilhões de dólares. E tem um agravante, que é o principal ponto de preocupação nessa rolagem que está cada vez mais próxima. O custo da dívida lá atrás, o juro de 10 anos dos Estados Unidos, ficou muito tempo em 0,5%, 1%, e agora ele está muito mais alto do que isso. Então aqui a gente consegue ver os juros dos títulos do governo americano de 10 anos. Então, como vocês estão vendo aqui, lá nos anos 2000 eles estavam na casa aí de 6,6%, desde então vieram caindo bastante aqui, chegaram aí a 1,5%, depois chegaram aqui a praticamente 0,5% ali no período da pandemia, mas desde então eles vêm numa escalada muito forte aqui e atualmente estão na casa aí dos 4,3% ao ano. Ou seja, lembra lá da rolagem? Eles vão trocar uma dívida com um custo de 0,5% ao ano por um custo de 4,3% ao ano. Aqui é um aumento de 8, 9, 10 vezes no custo dessa dívida. Não é à toa que o Trump vem pressionando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, para cortar juros. Mas a verdade é que essa situação, que já é ruim, pode piorar ainda mais nos próximos anos. E isso pode sim desencadear um colapso mundial e até do dólar. A gente sabe que o dólar é sim hoje ainda a moeda mais forte do mundo, mas a gente também sabe, e o próprio Ray Dalio fala disso, que todo o império em algum momento pode cair. E a gente pode estar vendo agora o início do fim do império dos Estados Unidos. E o intuito do vídeo não é sobre vender susto, trem fantasma, é para mostrar a realidade para vocês, o que pode acontecer aí nos próximos anos, para ninguém aqui ser pego de surpresa. E agora que vocês já entenderam o tamanho do problema, como que a gente, investidor, pequeno investidor, pode se defender? O próprio Ray Dalio já fala sobre isso também. É interessante ter um portfólio diversificado, como a gente sempre fala aqui no canal da Dinai, e também é interessante ter dentro desse portfólio ativos que são deflacionários, são reservas de valor, como o próprio Bitcoin e o ouro. E se você aí não tem nem ideia de como colocar esse tipo de ativo na sua carteira e já investe mais de 100 mil reais ou aporta pelo menos 3 mil todos os meses, clique no link aqui da descrição, entenda mais sobre a Dinai Capital, a nossa consultoria de investimentos, e se achar que faz sentido, agende uma conversa com um dos nossos consultores, que inclusive pode ser eu. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ter uma carteira muito mais protegida do que tem agora. No fim das contas, entender toda essa situação da dívida americana, do dólar, acaba sendo muito importante para quem investe e pensa no seu futuro. Afinal, aqui, de novo, a gente não quer vender susto, mas sim preparar vocês para o que pode acontecer. E claro, com a nossa ajuda, você vai conseguir agir antes da crise bater na porta. E agora eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários, vocês acham que estamos chegando perto de uma grande crise mundial, ou para vocês isso daí é besteira, a gente está mais tranquilo do que nunca esteve? Me escrevam aqui nos comentários, é isso e até o próximo vídeo.